Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Valentim e hoje estaremos no programa Consciência, debatendo e falando sobre o novo coronavírus. Esse vírus que se tornou uma pandemia e que tem afetado toda a saúde global e também a economia de vários países. Trouxemos para essa entrevista de hoje, para esse bate-papo, o doutor Ion Andrade, epidemiologista, e o doutor pesquisador Leonardo Lima. Então eu queria primeiro que os nossos entrevistados de hoje pudessem se apresentar e depois nós faríamos nossa conversa sobre o coronavírus. Eu sou Ion de Andrade, sou médico epidemiologista da Secretaria de Estado da Saúde Pública e sou pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, aqui da UFRN. Bom, eu sou Leonardo Lima, sou biomédico, sou doutor em imunologia e também pesquisador aqui do LAIS. Então eu vou fazer algumas perguntas para o Ion, Leonardo agora, mais da questão epidemiológica. Eu sei que você está aí com um grupo com o professor José Dias, com o professor Quênio, fazendo alguns estudos e análises epidemiológica nessa área de criar modelos matemáticos para que a gente possa estimar como se dará essa doença aqui no estado do Rio Grande do Norte e também olhar para um panorama nacional. Quais são as suas perspectivas? Como é que essa doença ela infecta? Qual é o nível de virulência, de infecção disso na população, por faixa etária? Qual a análise inicial desse grupo de cientistas? Bom, é importante a gente ter a noção de que essa não é uma doença leve, né? Acho que essa é uma coisa importante hoje, porque tem sido veiculadas coisas muito contraditórias na grande imprensa, que tendem a fazer com que as pessoas possam, talvez, ter dúvidas. Essa é uma doença que, pelo perfil de adoecimento, ela produz de maneira bastante explosiva o uso dos serviços médicos. Isso faz com que esses serviços fiquem sobrecarregados e possam entrar em colapso. Ion, nessa fase que o Brasil está hoje, onde a pandemia, né, o coronavírus, ele tem chegado, e a gente tem visto aí São Paulo, o epicentro dessa questão no Brasil, algumas palavras já começam a aparecer e a sociedade às vezes tem dificuldade de entender. Então, para a gente é muito importante que, se você puder esclarecer o que é mitigação, que é uma coisa que nós já estamos fazendo aqui no estado, mas aqui no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil já se discute a possibilidade de lockdown. Então, é importante explicar para a população qual a diferença desses dois e em que fase nós estamos aqui no Rio Grande do Norte. É importante entender isso porque isso permite que as pessoas vão acompanhando os níveis de rigor com que as medidas vão sendo tomadas. A epidemia, quando não sofre nenhuma intervenção, ela constrói uma curva explosiva, porque os pacientes eles adoecem de maneira muito rápida e os serviços de saúde podem entrar em colapso. Em primeiro lugar, portanto, a importância de entender por que é necessário fazer a mitigação ou o lockdown. A mitigação ela é uma medida de isolamento social menos rígida do que o lockdown. Aqui a gente já tem feito isso, há uma recomendação de fechamento, houve uma recomendação de fechamento das escolas, dos shoppings, das universidades. As pessoas estão sendo orientadas a selecionar uma pessoa da família para fazer as compras, e as pessoas têm sido orientadas também a permanecer em casa. O decreto assinado pela governadora autoriza, por exemplo, o trabalho em casa, de forma que há uma lentificação da vida na sociedade, vamos dizer assim, em cima de uma recomendação. E o objetivo é evitar o contato entre as pessoas. Isso, de forma que isso já está provado, diminui a velocidade de progressão da doença. O lockdown acontece quando essa etapa se tornou insuficiente para o enfrentamento da epidemia. É o caso, por exemplo, da Itália, é o caso da China, quando estava na situação, no pico daquela crise, onde as medidas se tornam ainda mais rígidas, né? Alguns países têm colocado o exército na rua, a polícia na rua, e a saída de casa ela só pode acontecer para pessoas que estão indo trabalhar ou que estão fazendo as compras, porque são as pessoas que foram identificadas em casa, mas a cidade ela fica totalmente parada, né? A França está vivendo isso agora, ela emitiu uma lista oficial de serviços que podem funcionar, não é só supermercado e farmácia, mas, por exemplo, os serviços que fazem reparação de carros, né? Eles podem funcionar.
alguns serviços de reparação de equipamentos de informática podem funcionar. Então, eles criaram uma infraestrutura mínima que pode funcionar para dar suporte à sobrevivência das pessoas da sociedade. E o restante está sendo severamente fechado. Então, nesse caso, só para a gente recapitular e finalizar, você tem a mitigação, onde você tem fechamento de escolas, shoppings, mas as pessoas continuam circulando ainda em transporte público, podem andar na rua, é recomendado o isolamento social. No caso do lockdown, não. Fica todo mundo em recolhimento social, em isolamento social de maneira obrigatória, mantendo somente os serviços essenciais para que a população continue se mantendo por um período. Não é isso aí? Leonardo, observando essa questão, como é que a gente consegue, por exemplo, verificar em qual estágio a gente está da pandemia aqui no Brasil? Por exemplo, e olhando para o Rio Grande do Norte. Eu sei que você está monitorando esses dados, mas o que é que a gente tem que fazer de importante, você que é dessa área de molecular, o que é que a gente tem que fazer de importante, quais são as ações de Estado para que a gente consiga identificar em que ponto a gente está dessa questão da pandemia? Acho que um primeiro ponto importante é a testagem. A gente precisa saber exatamente quem são os nossos casos, onde eles estão ocorrendo, fazer um sistema realmente de georreferenciamento, porque daí a gente consegue entender quem são os casos graves, qual é a região da cidade ou do estado onde a gente tem um maior número de casos ocorrendo naquele momento e atender a demanda da testagem, ou por métodos moleculares, que é o que tem sido feito normalmente, ou pelos novos métodos sorológicos, que acabam sendo mais baratos e também dão a ideia de não uma doença ativa, necessariamente, mas a ideia de um paciente que já teve contato com o coronavírus, foi imunizado e já está produzindo anticorpos agora. Aquele paciente que tem um anticorpo, muito provavelmente ele já saiu, inclusive, do período da janela de transmissão para outras pessoas. Mas é importante porque a gente sabe que aquele indivíduo, onde ele circulou, a gente sabe que aquele potencial foco de transmissão aconteceu naquela zona. Mas quem deve ser testado e por que essas pessoas têm que ser testadas e qual a importância dessa questão da testagem? Ricardo, acho que a gente deve priorizar nesse momento os casos graves. A gente sabe que boa parte da população vai ficar doente. Boa parte da população vai ser infectada pelo coronavírus. Epidemiologicamente, é importante testar todo mundo o máximo quanto a gente conseguir. Só que a gente tem um limite agora, que é o limite de recursos do laboratório, dos laboratórios para fazer esses testes, a capacidade desses laboratórios de replicarem esses exames para o máximo número de pacientes. E também tem uma outra questão que é bastante importante, que a gente não deve esquecer que outros vírus também estão circulando agora. Inclusive aqui no estado a gente tem casos, por exemplo, de outros vírus respiratórios, como influenza, como adenovírus, que também são importantes e que também podem causar doenças graves. Inclusive, então, a com gente relação a deve essa priorizar... questão dos vírus, o coronavírus ele já é um vírus que circula aqui, né? Por isso que nós chamamos de novo coronavírus, né? Sim, o novo coronavírus é um vírus da família dos coronaviridae, que eles circulam, esse mais recentemente, desde o final de 2019, que circulou no mundo inteiro. Existem outros coronavírus que já circularam, como o SARS e o MERS, circulam no Brasil atualmente também, mas são bem mais raros. Mas nesse caso, a principal importância é testar realmente aqueles casos de pacientes que têm sintomas respiratórios graves, insuficiência respiratória, mas não só. A gente tem que prestar atenção também nos casos de infecção por coronavírus extrapulmonares. A gente tem vários relatos de pacientes, como, por exemplo, com perda da sensibilidade do paladar ou do olfato, com casos, apresentações intestinais também bastante graves. Então, quando a gente está falando em coronavírus, muitas vezes a gente só lembra do pulmão e da falta de ar. A gente precisa também ficar atento a outros sintomas graves para que esses casos realmente sejam rastreados e priorizados na testagem. Certo. Ion, eu sei que você está fazendo um estudo sobre a questão de grupos de risco. Isso. Quais são os principais grupos de risco e por que, por exemplo, agora está discutindo a questão da mitigação vertical? Ou seja, você fazer um isolamento social vertical, né? Então, por que é importante que as crianças também fiquem em casa? Por que é importante, mesmo elas não estando no grupo de risco, por que é importante... primeiro, eu queria que você falasse quem está no grupo de risco, quem são as pessoas principais, que são principalmente afetadas e que devem mais ser protegidas, e por que as crianças também devem ficar em casa. Veja só, é muito importante isso, a gente entender essa dinâmica.
Os principais grupos de risco do ponto de vista da letalidade, ou seja, da possibilidade de virem a óbito, né, de falecer, e de se internar, são os idosos e os doentes crônicos. Isso significa que só os idosos e doentes crônicos é que falecem ou que são internados? Não. Portanto, a população em menor escala, nas diversas faixas etárias, também pode vir a óbito. A gente tem recebido notícias que pessoas mais jovens são internadas, mas são casos excepcionais. Portanto, mesmo se ela evolui de uma maneira mais benigna nas faixas etárias mais jovens, isso não significa que a gente deva descuidar dessas faixas etárias. Portanto, o isolamento social, ele diminui a velocidade de transmissão da epidemia e faz com que os serviços de saúde possam absorver melhor esse paciente, como eu disse na minha primeira resposta. Mas é preciso que as pessoas levem em consideração o seguinte, que é para a gente poder complementar o isolamento social, ou o lockdown, ou as diversas intensidades da aplicação desse isolamento social, com o que é muito importante, é que no contexto das famílias e das residências de cada um, os idosos devam ser protegidos. Por quê? Porque, embora o isolamento social ele se acompanhe, como está comprovado em vários países, como é o caso da Itália ou da China, de uma diminuição da velocidade de transmissão da doença, ele deve também ser complementado com uma medida a mais, que é de proteger o idoso, que é para a gente possa fazer com que essa doença mate menos e interne menos as pessoas. Eu acho que essa é uma contribuição que... Ion, quando a gente olha para a população brasileira, qual é o percentual de idosos que nós temos na população brasileira? Ontem, inclusive, eu fui atrás desses dados porque eles estão um pouco desencontrados. Se você pega algumas pirâmides de idade e soma, você encontra uns valores, depois outros. Mas os dados mais recentes que eu encontrei para o Brasil falam de 13,8% de idosos. Para o Rio Grande do Norte, nós teríamos aí alguma coisa na casa de 10, 11% de idosos. Para dar uma ideia do que isso representa, e não deixa de ser um fator positivo para nós, a Itália, que está tendo uma quantidade imensa de óbitos de idosos, ela tem quase 30% de idosos na sua população, na sua pirâmide de idades. Portanto, essa população, que eu diria assim, que é a mais frágil para as formas graves e para o óbito, ela no Brasil é menos numerosa. O que deve levar, não é o único fator, mas deve levar a que a gente tenha aqui uma taxa de mortalidade ou uma letalidade mais baixa do que a da Itália, em função da baixa disponibilidade de idosos para esses cenários mais graves. Quando, no caso aqui do estado do Rio Grande do Norte, aquele decreto, por exemplo, que fez com que todas as crianças em idade escolar estivessem na escola, representou um público de 1 milhão de pessoas. Ou seja, 1 milhão de pessoas numa população de quase 3 milhões representa 1/3 da população. Ou seja, somente com o fechamento das atividades escolares das escolas, nesse período de mitigação, nós retiramos 1/3. Considerando que parte significativa dessas crianças tem avós em casa, ou eles frequentam a casa dos avós, significava que se não tivesse tomado essa decisão, essas crianças estariam circulando e seriam vetores de transmissão. Esse raciocínio é correto? É corretíssimo. Porque, veja só, e é por isso que é preciso a gente entender. Vamos imaginar o contexto de uma escola. Muitas vezes as crianças fazem formas leves ou então fazem formas assintomáticas. Mas o que está provado é que mesmo os casos leves e os casos assintomáticos transmitem. Portanto, quando se retira a população escolar do convívio, aquele contágio que ocorreria na escola deixa de acontecer. Portanto, é uma coisa exponencial. Então, a gente não pode esquecer de que a epidemia ela cresce numa velocidade muito forte. Portanto, ter retirado o alunado da escola significa ter diminuído a velocidade de propagação da doença. E aí, por isso é que eu sempre tenho colocado de que as duas medidas, porque hoje parece que no Brasil há uma dualidade aí, que alguns querem liberar geral e outros acham que só deve proteger o idoso, etc. Na verdade, as duas políticas são importantes. É preciso que haja o isolamento social para que a epidemia não caminhe de forma rápida, ao mesmo tempo que no contexto das famílias os idosos sejam protegidos. Que é para que, mesmo naqueles casos que eu entendo que o Rio Grande do Norte tomou uma medida precoce e pode ter evitado esse contágio dentro da escola, mas um ou outro aluno talvez tivesse positivo, para que ele, infelizmente, pudesse transmitir a doença para o seu idoso. É claro que isso não ganha a magnitude
da transmissão populacional que aconteceria na escola. Mas aquele idoso pode pagar a fatura no preço alto. Entendi, mas só em você retirar as crianças, você já reduziu significativamente uma parte dos vetores de transmissão. Sem dúvida, portanto, tiramos as crianças da rua e protegemos o idoso em casa. Tá certo? Essa é uma coisa fundamental, porque aí a gente faz uma torquês de proteção tanto da disseminação quanto dos casos graves. Então, Leonardo, eu sei que você tem pesquisas com grupos na Hopkins e a gente está vendo agora que os Estados Unidos ele começa a entrar numa fase crítica da doença. E aí, quando a gente compara o sistema de saúde brasileiro com o sistema de saúde americano, nós vemos que mesmo o SUS, com algumas fragilidades, ele é um sistema bem mais robusto. Então, mas o que se está discutindo hoje nos Estados Unidos, e o presidente americano, ele traz um tema muito polêmico de medicação. Então eu queria que você falasse na perspectiva de medicamento, tá certo? E também de vacina. O que é que está sendo feito lá na Hopkins, no NIH, que eles têm apoiado, que tem realmente legitimado, né, que tem evidência científica robusta para que a sociedade possa ter mais uma luz aí no fim do túnel? Se a parte boa é que se existe parte boa nisso tudo, é que a epidemia ela deu algum tempo para que a gente voltasse à bancada, revisse alguns estudos anteriores e entendesse o mecanismo básico de infecção do vírus, né? O coronavírus ele é um vírus que infecta principalmente células de epitélio pulmonar, respiratório, do epitélio do trato digestivo, infecta também células do rim. Ele tem uma fase que depois que o vírus liga na superfície da célula, ele precisa de uma fusão com moléculas, com vacúolos bastante ácidos no interior da célula. Isso é fundamental para o sucesso de replicação do vírus. O vírus ele replica muito rapidamente. Então, nesse contexto de entender o mecanismo básico de infecção do vírus, outras drogas que já são disponíveis no mercado, como a hidroxicloroquina, que tem sido bastante comentada nos últimos dias, ela tem a capacidade de aumentar o pH desses vacúolos e, a partir daí, reduzir a taxa de replicação viral. Isso já tem indício tanto de estudos no laboratório anteriormente, de artigos de 2015, 2018. Mas que é feito só in vitro, né? Não, mas tem casos em pacientes. Foi um número bastante pequeno ainda, especialmente o relato da França, que foi o primeiro grupo que relatou que evidenciou uma redução da carga viral nesses pacientes, especialmente associado com uma azitromicina, que também age de uma forma muito semelhante. Ela aumenta o pH desses endossomos. Isso reduz, consequentemente, a carga viral. A redução da carga viral é algo crítico. A azitromicina já é um medicamento mais acessível, né? É um antibiótico, que ele é utilizado largamente no mundo inteiro, mas esse mecanismo também foi um efeito inesperado de alguma forma, porque não é o mecanismo básico de ação da azitromicina. Isso tem levado a um reposicionamento de droga muito grande no mundo inteiro. Várias drogas que também têm um efeito semelhante estão sendo testadas, não só a hidroxicloroquina e a azitromicina, existem milhares de ensaios clínicos correndo agora, e a gente espera que nos próximos dias ou nas próximas semanas a gente tenha bons... Vacina para essa epidemia, a gente não tem que falar em vacina, não dá tempo de produzir vacina. Principalmente quando a gente tem muita gente morrendo e muita gente precisando ser testada. O foco é principal, teste molecular ou sorológico desses pacientes e evitar a morte dos que são acometidos agora. Para essa pandemia, a vacina não é importante, mas só para... Vou fazer mais uma provocação. A vacina é fundamental, mas é que não vai dar tempo para essa agora. Para a gente resolver esse problema próximas, agora. Sim. Mas para a próxima geração, que com certeza. Para ano que vem, provavelmente nos próximos 2 anos, certamente já terá vacinas excelentes contra esse coronavírus. O vírus ele vai continuar circulando e muitas pessoas vão nascer sem essa imunidade. Então, é super importante o desenvolvimento de uma vacina para imunizar gerações para frente. Mesmo a nossa geração. Nem todo mundo, assim, boa parte da população vai ser pega nessa primeira onda agora. Só que, porventura, de nós 3, aqui, certamente, 2 de nós iremos adoecer e 1 não. Ano que vem, o vírus vai continuar circulando e o que não adoeceu esse ano pode adoecer ano que vem. Só que daí, se você já tem uma vacina que é protetora, que ela é efetiva, aquele paciente que iria adoecer primeiro, ele não vai adoecer mais e, se por acaso ele adoecer, ele vai ter uma forma bem mais branda. Esse é o foco. Ion, você tem acompanhado, por exemplo, essas questões epidemiológicas da Itália mais de perto. Então, por que a Itália, no primeiro momento, ela fez mitigação, sugeriu isolamento social,
mas depois isso foi negligenciado e chegou nesse problema. Eu sei que em termos etários, a Itália é bem diferente da gente, mas isso foi um do que criou problema, por exemplo, para que inclusive afetasse não só o sistema de saúde, mas a economia italiana também? Com certeza. A Itália ela tomou iniciativas de maneira atrasada. Portanto, quando a Itália veio a tomar iniciativa, já havia um contingente populacional imenso contaminado. Isso é o que tem produzido o caos, né? Vale dizer que a Itália, a região da Lombardia é a que é mais afetada na Itália, ela reúne a imensa maioria dos casos, mas o fato da Itália ter entrado com ações mais efetivas atrasada fez com que ela tenha pago um preço altíssimo, né? E o que acontece é o seguinte, a gente está tendo no Brasil o privilégio de ter enxergado esses fatos acontecerem, em primeiro lugar, na China, depois na Itália e agora nos Estados Unidos. Nós estamos entrando, vamos dizer assim, como uma quarta linha de países que vêm a desenvolver a epidemia. Portanto, a gente pode Um país com uma superpopulação, né, também. Um país Isso, país gigante. A gente pode aproveitar da experiência desses países. É por isso que eu estou colocando aqui essa questão de que a gente não pode abrir mão de certas ferramentas, como é o caso do lockdown ou do isolamento social. Não se pode abrir mão disso. Mas, nesse contexto, a gente tem que proteger o idoso, porque é uma coisa que esses países não tiveram tempo de refletir, de fazer. E se tivessem feito, por exemplo, na Itália, eles poderiam ter tido uma letalidade muito menor em idosos. Vou dar um exemplo. Mas aí no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de proteção do idoso, você tem vários contextos. Você tem, por exemplo, o brasileiro de classe média, onde o idoso ele mora só, e você tem uma população de baixa renda, onde às vezes numa única residência você tem idosos numa família de 8, 6 pessoas. Então, como isolar o idoso? Não é uma tarefa tão simples se a gente não promover um isolamento mais horizontal, né? Perfeito. Então, olha só, como é que a gente pode isolar o idoso? Primeiro é que, se a gente pegar a estratégia de saúde da família, a gente vai ver que quando se faz a territorialização, a gente calcula o número de pessoas por família na casa de 3 e alguma coisa, 3 a 4 pessoas. E a gente coloca, na hora que vai fazer, por exemplo, aqueles diagnósticos de vulnerabilidade social, a gente coloca que quando as famílias moram em residências onde há menos cômodos do que pessoas, portanto as pessoas vivem apinhadas naquelas pequenas residências, isso é um fator de risco. Portanto, mesmo no Brasil, a gente já tem muita gente, mesmo no meio popular, que vive em suas pequenas casas, humildes, etc., mas que tem um cômodo, talvez um cômodo a mais em que aquele idoso pudesse ser colocado, tá certo? Não estou dizendo que são condições de conforto ambiental perfeitas, obviamente que não, mas é preciso que as pessoas saibam o que elas devem fazer para proteger o idoso. Por exemplo, é preciso que a família mantenha uma distância regulamentar do idoso, isso é possível. É preciso que o idoso tenha os seus talheres, copos, etc., reservados. É preciso que talvez aquela pessoa que vai fazer as compras, porque as famílias têm que designar alguém que vai fazer as compras, que ela, no contato com o idoso, ela use a máscara, né? As máscaras podem ser feitas em casa com papel. Então, eu acho que eu sou pediatra e me formei nos anos 90, quando a gente teve um grande enfrentamento da mortalidade infantil. E eu tenho muita confiança de que as orientações educativas, elas possam surtir efeito, porque elas surtiram efeito 30 anos atrás, num país muito mais difícil. Você acha que tem um grupo aí de pesquisas que tem desenvolvido uma plataforma educacional que é um ambiente virtual de aprendizagem do Sistema Único de Saúde? Você acha que, por exemplo, uma temática isolamento social, como fazer o isolamento em domiciliar com idosos é uma temática relevante? Muito relevante, Ricardo, muito relevante, porque eu diria assim que essa pode ser a contribuição brasileira para o enfrentamento da epidemia, porque ao longo desse período a gente teve a proposta da China, que foi o lockdown, a gente viu que esse lockdown foi adiado na Itália com consequências dramáticas, a gente está vendo a situação dos Estados Unidos, onde ainda não se definiu uma política única de enfrentamento, até porque os estados lá são bastante autônomos e tudo mais. O sistema dele é muito fragmentado. Muito fragmentado, e eu acho que o Brasil pode conjugar o isolamento social, nos seus vários níveis, a depender da situação, com essas medidas que devem estar todas descritas e a população deve entender muito bem, de proteção absoluta dos idosos e dos doentes crônicos. Se a gente fizer isso, eu intuo, porque ninguém pode afirmar com certeza absoluta, mas eu intuo que a gente pode reduzir, como eu vi reduzir a mortalidade infantil com medidas educativas lá atrás, a gente pode possivelmente reduzir a letalidade nesses grupos de idade que são mais vulneráveis.
Certo, e aí o que é que a gente tem em termos de... Tem dois paradigmas aí. Você tem um paradigma que ele é mais conservador, em termos epidemiológicos e de infectologia, que trata de isolar socialmente as pessoas, inclusive indo para modelos mais severos, onde você vai ter o fechamento quase de tudo, mantendo somente serviços essenciais. Então você tem do outro lado uma pressão da economia, porque você não consegue sustentar isso por muito tempo. A gente está vendo aí que os Estados Unidos ele vai imprimir moeda para poder socorrer a população e os empresários. Então, para a gente já ir fechando a entrevista, que o ideal é que a gente pudesse bater um papo sobre esse tema, Leonardo, num tempo muito maior, mas eu vou deixar duas perguntas, cada um vai ter mais ou menos um minuto aí para que a gente finalize o nosso bate-papo. Ion, o que é que a gente pode fazer, por exemplo, em termos de economia, para proteger a sociedade e não sacrificar tanto a economia no Brasil? Eu queria que você colocasse um exemplo sobre isso. E para Leonardo, quais são as perspectivas, Leonardo, em termos de testagem e de avanços na ciência para a questão da saúde global nessas questões de epidemias? Porque essa não vai ser a última que nós vamos ter. Então, o que é que a ciência está fazendo? Então, eu vou começar por Ion e a gente termina com Leonardo. Então, veja só, os Estados Unidos e a Europa, é bom a gente saber disso, porque às vezes no Brasil a gente quer ser talvez mais rígido do que outros países. Quando eles têm necessidade de orçamento e que não tem dinheiro, os Estados Unidos fecham o déficit, tem déficit público, no meio do ano eles estão discutindo o que eles chamam de quantitative easing, que significa imprimir moeda. Eles têm autorização do Congresso regularmente para imprimir moeda, para não deixar de ter liquidez. Portanto, não existe limite ao gasto público. É por isso que, em situações extremas, os países imprimiram moeda. No passado, a impressão de moeda significava automaticamente redução do valor dessa moeda. Por exemplo, a situação da crise na Alemanha, no pré-Segunda Guerra Mundial, em que a moeda alemã não valia nada. Mas hoje a tecnologia avançou o suficiente. No Brasil a gente está tendo redução de consumo, repressão de consumo. Se a gente aumentasse a renda, provavelmente isso não aconteceria. Então, o que você defende, por exemplo, é uma garantia, uma rede de proteção social que garanta uma renda mínima durante esse período de isolamento social. Isso, eu acho que a gente precisa ter isolamento social, proteção de idosos doentes crônicos e renda mínima de cidadania. E o empresário? Porque, por exemplo, quando a gente fala de renda mínima, eu estou protegendo somente o cidadão, mas o empresário que criou o seu negócio, ele também precisa ser protegido? Precisa, porque ele pode gerar um desemprego que torna a situação insustentável. Então, o que a França fez? O governo francês ele é garantidor hoje de um crédito de 300 bilhões de euros para as empresas. E o que significa? Que se as empresas não puderem pagar, quem paga é o Estado, tá certo? É um crédito de empréstimo assegurado para as empresas poderem contrair empréstimos junto ao setor bancário para não fecharem as portas. E aí a gente, às vezes, né, Ion, tem uma visão bem conservadora. Claro que isso tem que ser pensado dentro de um patamar econômico, liberal, porque a economia, ela, apesar de ser liberal, ela é conservadora em alguns princípios, mas quando o Estado ela cria essa rede de proteção social para o cidadão, ele está protegendo toda a sociedade, inclusive as empresas, porque em algum momento essas empresas elas vão ter que ser ativadas. Exato, e quando você gera consumo, você gera produção tanto na área de alimentos, de consumo, etc. Então, todos os bens. Então, talvez para sintetizar a partir dessa observação que você colocou, a gente precisa de isolamento social, precisa de proteção de idosos e doentes crônicos, a gente precisa de renda de cidadania e a gente precisa de garantias do Estado de que as empresas possam contrair empréstimos bancários sem grandes sacrifícios. E todos esses temas estão no arcabouço da saúde, né? A saúde não é só tratar a doença e os pacientes, todo o ecossistema social está embutido nessa dimensão da saúde. Eu vou passar para Leonardo, para que você possa fechar nosso bate-papo. Eu queria, dentro do que você está lendo, eu sei que você está estudando bastante esse tema, como é que a ciência hoje, eu tenho certeza que a ciência vai mudar, mas como é que a ciência está vendo o futuro da saúde global, assim, dentro dessa questão de pandemia? Essa não é a primeira epidemia que a gente vive no nosso tempo. Talvez é a primeira pandemia que a gente vive circulando dos últimos 10 anos, pelo menos, mas é algo que a gente vai ter que se preparar muito bem
para os próximos anos. Não é impossível que outros casos como esses voltem a ocorrer e com alguma brevidade, nos próximos 5, 10 anos. Então a gente aprendeu muita coisa, tem aprendido muita coisa, que é preciso realmente que a rede de assistência hospitalar ela tem que estar sempre pronta e funcionando com um fluxo muito mais folgado do que ela funciona normalmente. A gente tem a noção que nos hospitais hoje eles funcionam basicamente com todos os leitos circulando, né, com todos os leitos ocupados e com um alto fluxo de pacientes, e que em situação emergencial como essa a gente precisa ter uma retaguarda bem maior, com o número de profissionais também muito bem treinados, muito bem capacitados para enfrentar esse tipo de situação que é bastante dramática no Brasil e no mundo. Um outro caso que é bastante importante ressaltar é que a gente fala muito de grupo de risco, né, dos pacientes mais idosos, doenças crônicas, e a gente esquece muitas vezes dos profissionais de saúde. A gente tem muitos médicos adoecendo, muitos enfermeiros, muitos fisioterapeutas, técnicos de enfermagem adoecendo pela alta exposição à carga viral dos pacientes. Então, aquele paciente que está num grupo de risco, um idoso, com hipertensão, diabetes, ele tem uma carga viral associada, mas o médico que está atendendo, muitas vezes ele entra em contato com aquela carga viral daquele paciente e de vários outros que ele tem no mesmo andar, e daqui a poucos dias, poucas semanas, a equipe inteira, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, eles acabam adoecendo e são doentes graves. Eles precisam muitas vezes ser, inclusive, admitidos em UTI. A gente tem visto agora na Itália vários médicos fazendo relatos, enfermeiros, falando justamente do estresse do trabalho, porque estão vendo os seus colegas adoecerem. Exato, exato. Né? E eu não vou muito longe, não. A gente aqui no Brasil já tem muitos relatos assim. Aqui no estado a gente tem muitos relatos assim. Então é preciso também que a gente tenha esse olhar diferenciado para a proteção da própria equipe. Porque um médico bem treinado, um enfermeiro bem treinado, doente, são dois problemas. É alguém que deixa de atender a várias pessoas e é mais um doente grave. Então, assim, eu faria um fechamento das nossas falas. É um tema super interessante, mas a gente vê todo o avanço tecnológico, desenvolvimento de tecnologia, globalização, tecnologia da informação, na área de vacinas, na área molecular, genética, engenharia genética, tudo isso, mais um pequeno vírus, né, ele conseguiu botar o mundo todo para fazer uma reflexão sobre o nosso desenvolvimento. Então a questão que eu vou deixar aqui para quem está nos assistindo é: será que realmente somos desenvolvidos? E o que é desenvolvimento? É tecnologia ou é desenvolvimento social? Será que todas essas tecnologias que nós fizemos não foi suficiente, por exemplo, para que essa pandemia nem existisse? Então, muito obrigado a todos Foi um prazer, Leonardo, conversar com você. Ion, espero em outra oportunidade a gente estar falando aí sobre o pós-coronavírus, pós-Covid-19.